no Brasil. De acordo com o Ministério da Saúde, vamos chamar Patriota Júnior com as informações. Bom dia, Patriota! O que provoca a endometriose? Oi, Renata, bom dia para você, para quem está acompanhando o Manhã Cidade. Pelo menos 10%, né, da população feminina no Brasil é atingida por esse problema. Nós vamos saber essa resposta da sua pergunta com a doutora Cleide Freitas, que é ginecologista, está aqui com a gente. Bom dia, doutora, bem-vinda à Rádio Cidade. Já começa dizendo para a gente, uma pergunta lá da Renata no estúdio, o que é que causa a endometriose? Na realidade, né, bom dia, agradeço inicialmente pelo convite, né, e a endometriose é uma doença que ela é a presença de endométrio, que é um tecido que a gente tem no interior do útero, então todas as mulheres têm, que ela fica no lugar normal. Então, isso vai ser relacionado por várias alterações, né? Tem várias teorias que explicam a endometriose, e na realidade é muito também a ver com a parte hormonal. Então, é uma doença que acomete pacientes na idade jovem, né? E que causa muitos problemas, entre elas a dor, né? Que é o grande, assim, problema, e a infertilidade. Então, assim, é um mês que a gente tem que lembrar, e uma doença que tem que ser sempre lembrada, realmente, como diagnóstico diferencial de toda patologia que a mulher refere dor, né? Dor na menstruação. Como é feito o diagnóstico, doutora? O diagnóstico, né, inicialmente ele é clínico, né? Ele é clínico porque aquela mulher, ela vai ter menstruações difíceis, né? Que a gente diz assim, dismenorreia, que ela a cada mês que vai menstruar, ela passa a ter uma menstruação com mais dor, né? Que às vezes até incapacita o trabalho dela, então às vezes até é causa de ausências no trabalho, a dor menstrual que vai ficando cada vez mais intensa. Outro fator também é que quando ela para o contraceptivo, né, o anticoncepcional, e deseja engravidar, ela não consegue. Então a gente vai somando com isso o diagnóstico. Então muitas vezes a gente até realiza exames de ultrassom, né, a ultrassom transvaginal, e não vê nada, não visualiza nada. Então, assim, o diagnóstico ele é praticamente clínico, pela história da paciente, daquela menstruação difícil, a dificuldade de engravidar, né, e que somada a isso, a gente vai ter um diagnóstico de eleição, que seria a laparoscopia. Que a laparoscopia seria, assim, uma pequena cirurgia, que ela iria ver esses focos de endometriose, então ela iria dar esse diagnóstico, e ao mesmo tempo também tratar. Aí como funciona esse tratamento? É a base de medicamentos, intervenção cirúrgica, como é que funciona? Inicialmente, assim, a primeira coisa que a gente tem que fazer para essas mulheres, né, para essas mulheres que estão com dor, né, e o tratamento da endometriose é ela não menstruar. Então, como eu vou fazer para ela não menstruar? Exatamente você utilizando contraceptivos. Os contraceptivos contínuos é a primeira escolha. Então, aquele anticoncepcional que a gente vai deixar ela sem menstruar, né? Então, ela ficando sem menstruar, a gente também vai deixar esses focos de endometriose em repouso. Então, a primeira linha de escolha seria o anticoncepcional contínuo. E a gente também tem umas injeções, que a gente diz assim, os análogos do GNRH, que são medicações caras, mas o nosso SUS, ele fornece. Então, a gente faz uma cartinha, a gente dá um relato daquele quadro da paciente, que são pacientes jovens, então a gente tem injeções que, assim, iria melhorar muito o diagnóstico, né, o tratamento dessas mulheres. Doutor, existe uma faixa etária mais propícia do que outra, no caso, no desenvolvimento da endometriose? Sim, e essa faixa etária, né, é justamente aquela mulher que está na fase reprodutiva. Então, a endometriose é uma doença, patriota, daquela fase que a mulher está ciclando, que ela está ovulando, né? Então, é aquela doença da mulher em torno de 25 até os 45 anos. Essa mulher entrando na menopausa, ela não tem mais endometriose. Então, a faixa etária justamente é o que a gente diz menacme. É aquele período que a menstruação está presente e ela está ciclando todo mês. Pode ser algo também, doutora, relacionado à genética. Se eu tenho casos ali de mulheres na família que tiveram endometriose, essa mulher também pode ser mais propícia a desenvolver o problema? Pode também ter influência, né? A gente sabe, a gente não pode dizer, né, como por exemplo, mioma. Então, a gente sabe que é uma patologia
que ela tem um caráter bem importante da hereditariedade. Mas a endometriose também tem um cunho importante de hereditariedade. Então, aquela mãe que às vezes tem aquelas menstruações difíceis, que teve um problema de infertilidade, às vezes aquela filha pode ter também. Então, eu diria a você que não é uma relação assim direta, que a gente vai ter um percentual, mas vai ter influência da hereditariedade. A importância, né, de desde cedo procurar a ginecologista, né, doutora? Correto. E assim, eu acho que uma coisa bem importante é o conhecimento do corpo, é o nosso autoconhecimento. Então, no momento que aquela mulher, ela sabe os ciclos dela como está, né? Ela começou a menarca, que é a primeira menstruação, e a menstruação dela estava tudo normal, tudo direitinho, e de repente passa a menstruar com dor, com cólicas, com a menstruação mais intensa, então ela tem que procurar descobrir por que mudou. Então, toda mudança, né, que se tem, é necessário a procura de um especialista. E, além disso, aquelas que passam mais de um ano tentando engravidar e não conseguem. Então, é justamente essa mulher que deve procurar, assim, um especialista, né, para ajudar. Perfeito. Obrigado, viu, pelas informações. Conversamos aqui com a doutora Cleide Freitas, que é ginecologista e obstetra, né, falando para a gente sobre o Março Amarelo, esse mês, né, de conscientização, prevenção da endometriose. Renata, eu volto contigo. Obrigada, patriota. Um abraço, um cheiro aí para a querida doutora Cleide. Pois é.